Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e hoje nós iremos falar sobre argumentos de autoridade. Você que está se preparando aí para a redação do Enem, está focado, está querendo entrar em uma universidade pública, então vem comigo. Argumentos de autoridade. Nós precisamos pensar sempre o que é argumentar para que isso fique claríssimo nas nossas cabecinhas. O argumento é a forma pela qual você tentará convencer quem te ouve ou lê algo escrito por você de que seu ponto de vista está correto. A argumentação é uma ferramenta importante para profissionais que precisam convencer pessoas sobre o seu ponto de vista, como, por exemplo, advogados, cientistas, pesquisadores, políticos, entre outros. E, claro e evidente, você, aluno da terceira série do ensino médio, que vai prestar Enem. Você precisa saber argumentar, porque se você quer arrasar na sua prova, se você quer se dar super bem, você precisa saber debater com fatos importantes e, principalmente, ter conteúdo para falar sobre isso. Antes de nós começarmos realmente a falar sobre os argumentos de autoridade, eu preciso novamente dizer para vocês, galera, leiam, façam boas leituras, porque não adianta só dizer assim, o argumento de autoridade é isso, vocês vão fazer isso, se vocês não leem para se escrever bem, para se ter uma boa prática, vocês precisam ler. Porque como é que vocês vão citar uma autoridade se vocês não têm conhecimento a respeito? Então, leiam. Um argumento de autoridade é aquele no qual citamos um especialista, autoridade em determinado assunto, para justificar uma conclusão. Esse pode ser um cientista, um filósofo, uma instituição de pesquisa, entre outros. Vamos lá. Nós falamos que é o argumento de autoridade. É quando eu vou citar alguém que tem conhecimento a respeito daquilo que eu quero dizer. Exemplo. Segundo a pesquisa, a epidemiologia do uso da arma como autodefesa, de David Emery, professor e pesquisador de Harvard, que ouviu 14 mil cidadãos norte-americanos que foram vítimas de criminosos entre 2007 e 2011, apenas 0,9% dos 14 mil usaram uma arma para se defender. Portanto, são raros os casos em que as pessoas usarão suas armas para se defender. Esse argumento de autoridade aí que eu acabei de citar para você, ele justificou a conclusão citando a autoridade do assunto, o professor Emery, pesquisador de Harvard. Ele utilizou esse argumento para justificar o quê? Será que ter arma, o uso da arma, é necessário? Vai mudar alguma coisa? Será que as pessoas vão conseguir se defender só por estar com uma arma? Pela pesquisa, não, né? Então, ele quer convencer aí de que não é bem assim, não é por aí. Foi feita uma pesquisa e dessa pesquisa observaram que a utilização da arma não modificou nada. Então, ele está justificando, trazendo alguém que realmente fez uma pesquisa, que tem conhecimento sobre a área, para poder embasar o que ele está dizendo, para justificar a opinião dele. E aí nós vamos dizer o quê? Que o argumento, anota aí, argumento de autoridade funciona assim. Citamos a opinião de um terceiro, ou seja, de outra pessoa, especialista no tema que estamos debatendo, para justificar uma opinião que desejamos defender. Ou seja, eu quero fortalecer a minha opinião, o que eu estou defendendo. Então, eu cito outra pessoa, outra organização, claro, que tenha conhecimento a respeito, para justificar aquilo que eu penso.
Porque se eu só jogar a minha opinião no ar, sem uma base, sem uma justificativa, alguém que realmente tenha conhecimento, a minha opinião será igual a de todo mundo. Mas se eu trago alguém que tem conhecimento no meu texto, eu tenho o quê? Uma justificativa melhor. O cara vai olhar para a sua redação e dizer, opa, ele leu, ele entende, ele sabe o que ele está dizendo. Mas se você for no senso comum falar o que todo mundo fala, é só mais um. Ok? Então, pontos sobre argumentos de autoridade. A autoridade não é alguém que tem poder de mandar, olha essa observação, mas alguém que conhece bastante de um assunto. Em primeiro lugar, para avaliar um argumento de autoridade, é fundamental saber se suposta autoridade é de fato um especialista ou tem condições de estar bem informada sobre o que diz. Não adianta ter só autoridade, precisa ter o quê? Conhecimento. Outro ponto importante é o quê? Ao usar ou acreditar em um argumento de autoridade, é importante verificar se a maioria dos especialistas na área não discordam sobre o assunto. Você tem que pegar um argumento de autoridade, mas aquele que está mais em alta, né? O que tem mais especialistas falando a respeito, para embasar a sua opinião. Ao desenvolver um parágrafo, olha aí, argumentos, né? Utilizando os operadores também. Um parágrafo de comparação, duas ideias são apresentadas e ressaltam-se as semelhanças ou diferenças entre elas. Olha lá, semelhante, essas mesmas autoridades possuem interesses financeiros na má alimentação dos brasileiros. Conforme Marx, em um mundo capitalizado, a busca pelo lucro ultrapassa valores éticos e morais. Nesse sentido, as grandes... E aí continuava o texto. Então, ele fez uma comparação aí sobre um texto e a situação e citou quem? Marx. Quem é Marx, galera? Karl Marx. Ele vai falar sobre esse mundo capitalizado, sobre o capital. Quem não conhece, tem que conhecer. É um cara muito importante. Então, ele vai citar um cara que é especialista, tem conhecimento a respeito para fazer essa comparação sobre a situação financeira. Outro exemplo, no argumento de autoridade, né? O auditório, as pessoas que estão ouvindo ou que estão lendo são levadas aqui a aceitar a validade da tese ou da conclusão. As pessoas estão preparadas ali para te ouvir e para aceitar a tua opinião. Então, é preciso debater e defender com dados de credibilidade, que atribuam a palavra de alguém que tenha conhecimento da área. Por exemplo, no livro X, as personagens que praticam boas ações são sempre ilustradas como loiras de olhos azuis, enquanto as más são sempre morenas ou negras. Podemos dizer que o livro X é racista, pois, segundo o antropólogo Kabeleji Munanga, do Museu de Antropologia da USP, ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais são racistas. Ó, ele faz uma comparação e traz um argumento de autoridade. Quem falou isso? Quem disse que isso é racismo? Então você precisa embasar aquilo que você diz. Outra coisa importante, como eu falei para você, fundamentar sua argumentação a partir de estratégias que se voltem para o discurso de oradores de prestígios, ou seja, de pessoas que têm conhecimento. O discurso de autoridade é fundamental, pessoal, é fundamental para a construção de uma boa redação. Quer se sair bem no Enem? Faça, construa, procure, exercite, copiar argumentos de autoridade para você, na hora da sua prova, arrasar, independente do tema, do conteúdo, para você se sair bem. Vamos exercitar um pouquinho. Texto 1. Outro sim, é importante destacar o papel da educação no combate a essa situação, já que
assim como preconizado pelo educador brasileiro Paulo Freire, se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Tal pensamento evidencia o poder transformador da educação. Vale lembrar que essa questão ela foi adaptada, nós trouxemos apenas um trecho, e aí eu quero que vocês identifiquem o quê? Qual tipo de argumento é utilizado no texto acima para destacar o papel da educação? O autor ele vem falando sobre o papel da educação e o que ele faz. Como é que ele evidencia, como é que ele justifica o conhecimento que ele tem a respeito do papel de educação. Quem é que ele cita? Ele vai citar quem? O preconizado educador brasileiro Paulo Freire. Ele vai citar Paulo Freire. Paulo Freire é um cara que ele fala muito bem sobre a educação. Ele é um especialista, é um cara que tem muito conhecimento a respeito. Então ele vai citar Paulo Freire para embasar o que ele pensa sobre o ato de transformar a sociedade, que a educação é muito importante, aí ele vai lá para justificar o que ele pensa, jogou Paulo Freire. Então o que ele utilizou foi um argumento de autoridade, ou seja, é uma relação. Você tem uma opinião, você pega essa opinião, aí busca lá, pessoas que falam sobre política, pessoas que têm conhecimento, política, a corrupção atual na sociedade, você vai lá, fulano falou isso, acho que é importante, eu acho que essa opinião aqui dele serve para embasar, vai lá e anota no caderno, para que vocês, na hora de fazer a redação de vocês, saibam trazer argumentos bons, pessoas que falam realmente que têm conhecimento para você poder explorar o que for ou qual for o conteúdo. Próxima. Por que é importante utilizar argumentos de autoridade na redação do Enem? E aí, pessoal? Depois de tudo que eu falei, por que é importante? Já diz o conceito de argumento de autoridade, porque ele servirá de base, validação, visto que busca justificar a opinião a ser defendida. Repetindo, galera, se você só dá sua opinião sem base, sem justificativa, sem ter realmente alguém, uma base de quem falou que tem conhecimento, você só jogará sua opinião no senso comum. Você simplesmente estará assim, mas todo mundo fala isso. É igual vocês assim, todo político é corrupto. Todo mundo fala isso, mas por que você acha? Quem disse isso? Como é que você vai comprovar que estatísticas, que autores você vai comprovar essa opinião? Então você tem que sair do senso comum, daquilo que todo mundo fala, para melhorar. Então tragam um argumento de autoridade na redação de vocês, justifiquem a opinião de vocês. Assim vocês se darão bem. Então nós terminamos a nossa aula de argumentos de autoridade aqui. Estudem, façam boas leituras. Teve alguma dúvida? Volta novamente, revisita o nosso vídeo, acessem a nossa plataforma para tirar as dúvidas, para fazer as anotações. Tá bom? Tchau, tchau e até mais!